Olá, aqui é o pastor Roberto de Deus, do canal Verdades Reveladas. Estamos aqui gravando mais esse vídeo para que você receba estudo bíblico aí no seu lar, na sua casa. Quando você estiver assistindo, dê um like e também se inscreva no canal para que você receba estas mensagens e cheguem até você estas mensagens. Então, nós vamos ler hoje no livro de Daniel, o capítulo é o capítulo 9, versículo é o versículo 13. Daniel 9, 13. Que diz assim a palavra de Deus para os nossos corações, diz assim: como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não aplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade. Então, o que nós queremos dar como título é para nos aplicarmos a tua verdade. Esta palavra aplicar vem de uma palavra hebraica chamada sakal, que quer dizer compreender com sabedoria, ser prudente, cauteloso. Já a palavra verdade vem de uma palavra hebraica chamada emet, que quer dizer firmeza, certeza, credibilidade. Então, a Bíblia está nos dizendo para nos aplicarmos a verdade, compreendermos com sabedoria e nos aplicarmos a firmeza, a certeza. Quando nós falamos sobre isso, nós vemos uma pergunta que está no livro de João, o capítulo 18, versículo 38, João 18, 38, que diz assim: disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até aos judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Pilatos queria saber o que era verdade, o que é verdade. Isso é uma pergunta que a maioria das pessoas não sabe responder. Muitos dizem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas hoje eu quero mostrar para vocês que também Deus deu um caminho, que o próprio Jesus seguiu este caminho, que é a verdade que Deus deu. Então, no livro de Deuteronômio, o capítulo 32, o versículo é o versículo 4, que diz assim: ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo, reto é. Então veja, a palavra de Deus está nos dizendo que Deus é a verdade, Deus é aquele que nos leva ao caminho verdadeiro, e todas as coisas e tudo que vem de Deus é a verdade. Para respaldar isso que estamos falando, o livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 10, também fala exatamente assim. Jeremias 10, 10. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Então veja, Jeremias diz: Deus é a verdade deste Deus maravilhoso sobre a nossa vida. O próprio livro de Daniel, e agora o capítulo é o capítulo 4 do livro de Daniel, versículo 37, Daniel 4, versículo 37, diz assim: agora pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus,
porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Este rei Nabucodonosor, ele viu e teve algumas experiências até drásticas, e ele então pôde reconhecer como um rei soberbo, como ele estava. Então agora ele reconhece que há um Deus nos céus, que este Deus, as obras que ele faz é a verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar até os que andam na soberba. Então veja, o caminho de Deus é a verdade, Deus é a verdade. Quando nós vemos o Salmo de número 31, Salmo de número 31, o versículo é o versículo 5, que diz assim: nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Deus é a verdade, Ele te remiu, Ele nos remiu, e Ele mostra a sua verdade para a nossa vida. Olhando para o livro de João agora, o Evangelho de João, capítulo é o capítulo 7, o versículo é o versículo 38, diz assim, João 7, 38, ele está dizendo: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Veja como a palavra de Deus, ela é tremenda para a nossa vida. Rios de água viva fluirão do seu interior. O versículo 28, que é o real, que é o que nós gostaríamos de colocar, que é João 7, 28, não 38, diz assim: chamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Então, o Evangelho de João está dizendo: Deus é verdadeiro, Deus que enviou a Jesus é o Deus verdadeiro. O próprio livro de João, capítulo 8, versículo 19, João, capítulo 8, versículo 19, diz assim: disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Veja, o versículo 28 diz: o qual vós não conheceis. Deus me enviou, e o meu pai é verdadeiro, e vocês não o conhecem. E agora, João 8, versículo 19, vocês veem como a palavra de Deus, ela esclarece. Jesus está dizendo: disse-lhes, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Então veja, há algumas pessoas que não conhecem a verdade, não conhecem a realidade de Deus, da palavra desse Deus soberano, e por não conhecer a palavra, então não conhecem nem a Jesus e nem a Deus. E eu afirmo para vocês, no livro de 1 João, o capítulo é o capítulo 2, o versículo é o versículo 3, isso é muito importante para a sua vida, você que está nos acompanhando, para ter noção de como Deus nos ensina e tem prazer de nos ensinar a sua verdade. 1 João, capítulo 2, versículo 3 está dizendo: nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então é nisto que sabemos que temos o conhecimento de Deus. A palavra de Deus afirma: nisto sabemos que o conhecemos,
se guardarmos os seus mandamentos. Ouvinte, como é importante você conhecer a verdade, conhecer o Deus verdadeiro. E para nós terminarmos o versículo 4 agora, 1 João capítulo 2, versículo 4 diz: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, amados, veja, Deus é a verdade. Deus tem prazer em que você o conheça. Deus tem prazer que você possa conhecê-lo. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Deus verdadeiro deixou a sua palavra para que nós possamos analisá-la e, através do estudo da palavra, conhecermos, conhecer a Ele e quem Ele é. Que Deus te abençoe e que Deus fale melhor ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.